Graça e paz de Cristo. O canal Palavra da Vida apresenta a série Provérbios e Trabalho. E hoje nós vamos tratar da balança da integridade, diligência, ética e prosperidade justa. Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, na sua primeira parte, nós vamos dividir o texto de Provérbios 11 em 4 partes. A primeira parte trata a respeito da base da integridade. O que é integridade? Integridade vem de íntegro. Íntegro é aquele que é inteiro. Inteiro é aquele que é completo. Completo é aquele que no espírito, na alma e no corpo ele se entrega de forma completa para fazer aquilo que é certo. Ele cuida do seu espírito, conectando com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Ele cuida da sua alma, que trata das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas vontades, mantendo tudo na direção e sob o domínio do Espírito Santo e da paz, e também domina sobre o corpo, cuidando da sua saúde, bebendo água, cuidando do seu sono, cuidando da sua moralidade sexual, não se envolvendo com adultério, prostituição, fornicação, que cuida também da sua saúde física. Então, a base da integridade, existe uma base da integridade, da sua completude, da sua entrega completa a Deus. E é isso que nós vamos ver no primeiro bloco, que vai do versículo 1 até o versículo 8. Existe uma visão teológica nesses primeiros 8 versículos, que nos diz aqui, a visão teológica é que o peso justo é o prazer de Deus. Deus tem prazer naquilo que é justo. Justo, no conceito de Provérbios, é aquilo que está alinhado com a vontade dele. O peso justo é o prazer de Deus. A integridade não é apenas uma escolha moral, mas a segurança do justo. Uma pessoa que se entrega no espírito, na alma e no corpo, quando ela tem integridade, quando ela se entrega completamente a Deus, é nisso que está a segurança do justo. Uma escolha errada com relação ao seu espírito, a sua alma, um pensamento injusto, um pensamento inadequado, é suficiente para trazer perturbação, inquietação, insegurança. E existe uma aplicação prática de que o lucro honesto é o único que sustenta o caráter. A ética é o alicerce de qualquer carreira de longo prazo. Como nós estamos aqui nessa série, nesse mês de maio, que é o mês do trabalho, de tratar provérbios na perspectiva do trabalho, essa aplicação prática que fala a respeito do lucro honesto ser o único que sustenta o caráter e que a ética é o alicerce de qualquer carreira de longo prazo, tem todo sentido na leitura de hoje. Então vamos ler agora Provérbios, capítulo 11, dos versículos 1 ao versículo 8. Provérbios, capítulo 11, verso 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus tem prazer que nas suas relações contratuais, nos seus negócios, que você seja justo nas vendas que você realiza, que você seja honesto, transparente, verdadeiro na venda que você faz, que
em toda relação contratual você seja honesto, porque a balança enganosa, toda venda de serviço, de produto ou negociações em que você desonra a ética e os princípios da honestidade são abominação para o Senhor. Mas o peso justo é o seu prazer. Quando você faz uma venda, honra os compromissos, os contratos de maneira honesta, sem prejudicar o próximo, é nisso que está o prazer de Deus. De fazer isso, sendo inteiro, verdadeiro, nas suas negociações, você cresce. O seu nome é reconhecido como um nome de referência, como uma pessoa que respeita a ética, que respeita os princípios e com quem vale a pena negociar. Verso 2: Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Seja humilde no trato com todas as pessoas. A pessoa humilde escuta o próximo, a pessoa humilde procura servir o próximo. A pessoa soberba quer ser servida. A pessoa soberba não escuta o próximo, muitas vezes empurra, força um negócio. Ela quer que a venda seja feita pelo próprio interesse do lucro que vai ganhar, que vai receber, sem querer ajudar o próximo. Nas relações de negócios, você deve buscar, sim, vender o seu serviço, sim, vender o seu produto, mas sempre pensando que esse serviço, esse produto vai efetivamente ajudar esse cliente, realmente vai trazer um benefício, um bem-estar, vai de fato fazer a diferença na vida dessa pessoa. Isso é servir ao outro, é pensar que essa venda é feita para o bem-estar do próximo. Você ganha e o seu próximo também ganha, e você mesmo gostaria de ser atendido dessa forma, de ser atendido por alguém que, ao vender um serviço ou produto, deseja o seu bem. Verso 3: A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Sinceridade significa transparência. Sinceridade significa não maquiar, falar a verdade. A palavra sinceridade vem de sincero. Sincero vem de sincera. Sincera vem de vaso que, quando está rachado, quando está trincado, não foi colocada nenhuma cera para esconder aquela trinca. Do que adianta colocar cera para esconder as trincas de um vaso? Na hora que você encher esse vaso de água, a água vai escorrer pelas trincas, pelas rachaduras, porque a cera, ela logo se dilui com água. Da mesma forma, maquiar um negócio logo será descoberto e a sua reputação cairá, sairá por água abaixo. Então a sinceridade dos sinceros os encaminhará. Diga que o produto está com alguma limitação, com alguma falha. Se você vende um produto que está com algum problema, seja sempre honesto, verdadeiro. Muitas pessoas, quando fazem a venda de um veículo ou quando fazem a venda de um imóvel, escondem, no caso do veículo, algum problema mecânico, no caso de um imóvel, algum problema que a pessoa sabe que já está ali naquela propriedade, na parte elétrica, na parte hidráulica, e não avisam com o objetivo de forçar uma venda. A sinceridade dos sinceros os encaminhará. A pessoa que fala a verdade, ela tem um contrato em que depois ela não vai ter um pedido de anulação. Agora, quando uma pessoa esconde essas coisas, ela pode responder a um processo pedindo anulação daquele negócio e ter muitas dores de cabeça. Agora, a sinceridade dos sinceros os encaminhará para a paz, para a tranquilidade, para a segurança.
mas a perversidade dos desleais os destruirá. Quem age para o mal, aquele que é desleal, acaba sendo desmascarado, acaba tendo reclamações na internet e a sua reputação acaba sendo destruída. Não só na internet, reclamações de clientes que falam do nome daqueles que são desleais. Então, a sinceridade vale a pena porque encaminha para a segurança das relações negociais. Verso 4: Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O verso 4 está dizendo que existe um dia de ira, o dia em que a pessoa que foi enganada, a pessoa que foi trapaceada, no dia da ira, no dia que essa pessoa vem com a sua ira para tomar satisfação a respeito daquilo que ela foi enganada, não adianta nada você oferecer dinheiro, oferecer desculpas, porque ela está irada pelo engano, pela trapaça que ela sofreu. O verso 4 está dizendo: não aproveitam as riquezas no dia da ira. Do que adianta você ganhar o lucro de uma venda, de um serviço ou de um produto que você sabe que não atende o cliente? No dia da ira, no dia que ele vier tirar satisfação, aquele lucro que foi recebido não aproveita de nada. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Quando a pessoa pratica a justiça, fala a verdade, ela não tem preocupação nenhuma com a morte. Inclusive, enganar ou trapacear um cliente, dependendo do tipo de engano ou trapaça, pode levar até a morte. O cliente que foi enganado, dependendo do tamanho do engano, pode pensar até em matar a pessoa que lhe vendeu um produto, uma solução que, na verdade, não era tudo aquilo que foi prometido. O verso 4 está dizendo: não vale a pena você forçar uma situação para receber um lucro que depois vai trazer dores de cabeça. O verso 5: a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Então, a justiça no contexto de Provérbios, significa a vontade de Deus. Então, a justiça, a vontade de Deus, o fazer, o praticar a vontade de Deus, do sincero, daquele que não esconde, daquele que é transparente, daquele que não maqueia uma situação, mas ele é sincero, vai sem colocar nenhuma cera, mostra como é o negócio, endireitará o seu caminho. Mas o ímpio, pela sua impiedade, aquele que maqueia a situação, que engana, pela sua impiedade cairá. Verso 6: a justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Você vê mais um versículo falando, existe uma repetição nesses versículos, todos dizendo: seja justo, seja sincero, não crie maquiagens nos seus contratos, fale a verdade, porque é isso que vai livrar da incomodação, vai livrar até da morte. O verso 6, a justiça dos virtuosos, aqueles que fazem a vontade de Deus e andam na virtude, eles são livrados, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. 7, morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. Aquele que pratica a maldade, ele só pensa em coisas ruins. Quando ele morre, ele não tem expectativa de mais nada. Todos os projetos de enganar o próximo, todos os projetos de fazer o mal a alguém, vão junto com ele. Agora o verso 8. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O que o versículo 8 está dizendo? O justo é aquele que faz a vontade de Deus. Justo é aquele que está ajustado com a palavra de Deus. Então o justo é libertado da angústia. Por quê?
porque ele faz o que é certo. Ele não passa por angústia. E o ímpio fica em seu lugar. Esse versículo está dizendo: o ímpio é o que pratica o que é injusto. Então ele fica no lugar da angústia. Em outras palavras, o justo nunca cai enquanto age com justiça dentro da angústia. Mas o ímpio, ele cai no poço da angústia. Então o justo, ele é liberto da angústia ao falar a verdade. Mas o ímpio fica no lugar da angústia em razão da sua impiedade. Então nós vemos aqui dos versos 1 ao 8 que existe a base da justiça, a base da correção, a base da integridade. Seja uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira, completamente honesta, correta, verdadeira, justa, que não usa nenhuma maquiagem para esconder os negócios que faz. Essa é a base para que as relações no trabalho, na carreira, sejam seguras, com paz, com tranquilidade. Podemos usar aqui a metáfora da marcenaria. Você está vendo aí uma porta com uma fechadura e nós vamos aqui que existe o ajuste do esquadro. Existe a necessidade de uma precisão radical. Se o esquadro estiver 1 milímetro fora no início do corte, o móvel nunca fechará corretamente no final. Então, pequenas compensações éticas. No verso 1, o verso 1 diz que balança enganosa é abominável ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Destrói a geometria da sua reputação no mercado. Então, não aceite nenhuma pequena compensação. Você pode pensar, é só um erro muito, muito bobo, muito pequeno. Mas, se você instala uma fechadura e se o esquadro desvia 1 milímetro, isso é suficiente para que a porta não se feche de maneira perfeita. 1 milímetro é suficiente para comprometer uma fechadura de ouro. Então, não abra mão da integridade. Agora nós vamos para a segunda parte de Provérbios 11. A segunda parte fala a respeito das nossas palavras e da importância de ouvirmos conselhos. Nós vamos ler dos versos 9 até o 14. Nesses próximos versículos, nós vamos perceber que existe uma visão teológica. A boca do ímpio destrói, mas o conhecimento do justo o liberta. A segurança reside na multidão de conselheiros. Então nós vamos ver que o ímpio usa a boca para sua própria destruição. O justo, pelo conhecimento, recebe a libertação das situações ruins. E a segurança está em ouvir conselheiros. E a aplicação prática dessa segunda parte. Nós devemos buscar mentorias. Não devemos tentar ser mestres solitários. A humildade de ouvir salva projetos e vidas. Devemos ouvir os conselhos, devemos buscar mentorias, devemos buscar o conhecimento de mestres, de pessoas que já sabem, que já têm um conhecimento avançado a respeito daquilo que queremos fazer. A mentoria, as mentorias nos ajudam a acertar. Lendo aqui Provérbios 11, versos 9 ao 14, para fechar essa segunda parte da importância das palavras e dos conselhos. Verso 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Os justos são libertados pelo conhecimento de que
nunca devemos falar mal a respeito de outras pessoas. Se vamos falar alguma coisa, precisamos falar apenas aquilo que é verdadeiro. Podemos sim dizer o que é ruim a respeito do próximo, quando aquele próximo é alguém que vende um produto danificado, é uma pessoa que não cumpre o contrato. Aí existe o compromisso do justo alertar seus clientes a respeito do prejuízo que eles podem sofrer quando não prestam atenção numa compra de um produto ou de um serviço. Agora, falar palavras mentirosas para danificar o próximo, isso é hipocrisia. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O justo, ele é liberto porque ele fala com conhecimento, mesmo quando o justo critica. Quando ele fala que um produto ou um serviço não é bom, ele fala com sabedoria, ele fala com dados, com informações reais que mostram que aquele serviço e aquele produto realmente não são bons. Agora, o hipócrita é aquele que fala, mas ele fala para prejudicar o próximo e ele fala com mentiras, ou ele fala com meias verdades, o que corresponde a atacar a integridade, como nós vimos ali na figura da fechadura na porta. Desviar o esquadro em 1 milímetro da integridade é suficiente para não acertar na verdade. Verso 10. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. O verso 10 diz que quando os justos vão bem, quando os justos são tratados com justiça, a cidade se alegra. Aí quando perecem os ímpios, existe o júbilo. Quando os ímpios pagam pelos seus erros, quando existe punição para os que praticam o mal, existe alegria. Existe alegria na cidade. Verso 11. O verso 10, quando ele fala isso, ele está dizendo que quando se defendem os injustos, quando os ímpios conseguem vencer, aí existe a tristeza da cidade. Porque quando pessoas desonestas, pessoas injustas começam a governar, você passa a ter tristeza pelas decisões erradas, pelas mentiras, pela ditadura. Mas quando você vê os justos recebendo o bem, aí a cidade se alegra. Verso 11. Aplicação prática do 10, antes de entrar no 11. Seja justo com todas as pessoas. Se alguém pratica algo errado, aplique a advertência, aplique a punição que tem que ser aplicada para essa pessoa. Às vezes é um colaborador que faz alguma coisa errada ali e que, se você não aplica a disciplina, ele volta, ele repete aquele erro. E às vezes é preciso até demitir aquele colaborador que não ajuda, não contribui para que as coisas fiquem bem. Verso 11. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Então o verso 11 confirma o 10. Pela bênção dos sinceros, quando os sinceros são abençoados, a cidade fica alegre, mas pela boca dos ímpios é derribada. A boca dos ímpios traz o mal. Então a boca, as ideias dos ímpios derrubam uma cidade. Veja, as palavras dos ímpios têm muita força. Elas derrubam uma cidade. Por isso, você deve prestar muita atenção com quem você fala. Se você se associa com ímpios, as palavras dos ímpios derrubam uma cidade.
Então, preste atenção com as pessoas com quem você anda. Aquilo que elas dizem revela quem elas são. 12. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Então, o homem que despreza o próximo é falto de sabedoria, porque a pessoa pode não saber muito daquele assunto, mas ela sempre vai ter um conhecimento que você não tem. Quem despreza o próximo é falta de sabedoria, porque está perdendo a chance de aprender alguma coisa com esse próximo, que de repente ele pode ter para ajudar você. Agora, o homem de entendimento, ele cala-se, ele presta atenção. Se alguém fala alguma bobagem, ele cala-se. Ele só vai falar se na fala dele houver chance de alguma mudança daquela pessoa. E o homem de entendimento, ele vai falar sem desprezar o próximo. Ele vai falar ajudando, querendo realmente que o próximo melhore. Ou o homem de entendimento vai se calar porque ele sabe que aquela pessoa é uma pessoa tola. E Provérbios 9 diz: não corrija o tolo, mas corrija o sábio, e ele te amará. Então, o homem de entendimento, ele vê situação por situação. Tem situação que é necessário se calar, tem situação em que ele pode falar, mas ele não vai desprezar o próximo. O homem de entendimento não despreza ninguém. Não devemos desprezar ninguém. Se alguém está como uma pessoa tola hoje, ela pode se arrepender amanhã e ela pode mudar de vida. Não há motivos. Só não devemos andar próximos dos tolos. Porque lá em Provérbios 13, 20 fala que anda com os sábios e você será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então há uma recomendação em Provérbios de não andar com os tolos. Está lá em Provérbios 13, no verso 20. Não devemos andar com os tolos, mas não precisamos desprezá-los, desprezar a ninguém. 13. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Quem anda praguejando, praguejar é murmurar, reclamar da vida. Quem é assim não tem autocontrole. A pessoa que reclama o tempo todo da vida, ela não consegue guardar segredo. Se você conhece alguém que vive reclamando e praguejando, é porque ela não tem controle da sua própria vida. Uma pessoa que tem controle da sua vida, ela não reclama, ela verifica o que está errado e ela corrige, ela conserta. A pessoa que fica só reclamando, ela mostra que não está usando a sua sabedoria, a sua inteligência para tratar daquela situação. Então, quem anda praguejando descobre o segredo. Se a pessoa vive sem controle emocional, sem controle do que fala, praguejando, você acha que ela vai conseguir guardar-se algum segredo? Então, o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Quem é fiel, ele encobre aquilo que deve ser guardado em segredo. 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, os conselheiros são as pessoas experientes em um assunto. As pessoas que são experientes em um assunto são pessoas que sabem bem como resolver a situação. Eles sabem dar a direção certa. Mas, o verso 14, não havendo sábia direção, o povo cai, mas é na multidão de conselheiros que há segurança. Essa é a segunda parte de Provérbios 9, que nos fala a respeito das nossas palavras. Devem ser palavras corretas, justas, verdadeiras, nunca palavras hipócritas, palavras de falsidade, mas palavras de verdade. Essas são as palavras que devemos dizer e devemos também, nós lemos aqui sobre a importância das palavras e a importância dos conselhos. Devemos ouvir os conselhos
daqueles que já têm experiências e que podem nos ajudar a ir melhor e avançando mais. Agora vamos para a parte 3 de Provérbios 11, que vai dos versículos 15 até o versículo 23, que fala a respeito do impacto do caráter. Nós temos aqui uma visão teológica, a bondade que faz bem à própria alma e a crueldade que a perturba. A justiça leva a vida. Nós vamos ler dos versos 15 ao 23, que a visão teológica é que a bondade que faz bem à própria alma e crueldade a perturba. Quando agimos com bondade, isso faz bem para a nossa alma. Quando agimos com crueldade, isso perturba a nossa alma. Essa é a visão teológica que vamos ver a respeito do impacto do caráter. O nosso caráter, quando nós somos bondosos, isso faz bem. Quando agimos com crueldade no nosso caráter, isso nos perturba. Existe um impacto do nosso caráter em relação à nossa própria vida. A justiça, quando nós agimos com justiça no nosso caráter, isso nos traz vida. Aplicação prática. Na cultura organizacional, ser um profissional bondoso e justo não é fraqueza, é a criação de um ambiente próspero. Então, na cultura de uma empresa organizacional, ser um profissional bondoso e justo não é fraqueza, é a criação de um ambiente próspero. Porque quando você age com bondade, com justiça, você atrai pessoas, clientes, você atrai pessoas que confiam em você, em razão da sua bondade no tratamento com elas e em razão de saberem que você é uma pessoa justa. Então existe um impacto do caráter. Aquilo que você faz impacta nas suas vendas, nos seus contratos, nos seus negócios, na fama que você tem, na reputação que você constrói, na imagem que você constrói a seu respeito. A bondade e a justiça elas são a criação de um ambiente próspero. Vamos ler os versos 15 ao 23. Provérbios 11, verso 15. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Então aqui, seja justo na forma como você administra o seu dinheiro. Aquilo que você conquista com seu trabalho, com seu esforço, deve ser reservado para você. Assumir a garantia por um estranho, por terceiros, pessoas que você não conhece, assumir esse tipo de garantia não é justo com você. Não é justo você assumir compromissos de outras pessoas. Agora, o que aborrece a fiança estará seguro. Aquele que é justo com seus recursos, aquele que é justo com as suas finanças, que usa as suas finanças para alavancar negócios, aquele que aborrece a fiança, ele estará seguro. E talvez você esteja perguntando, mas a gente não acabou de ler que a pessoa deve ser bondosa e justa? A questão de bondade não significa que você vai ser bobo. Bondade significa tratar bem o próximo, mas bondade não pode se confundir com injustiça. Tem muitas pessoas que querem enganar os cristãos e elas dizem: você tem que ser bom, você tem que ser o meu fiador, você tem que assumir esse compromisso, você tem que emprestar o dinheiro para mim. Mas a verdade é que o cristão, ele não tem esses deveres. O dever do cristão é ser honesto, transparente, humilde, verdadeiro,
sincero e não assumir o que não é dele. Então o cristão precisa saber dizer não e colocar limites em relação aos questionamentos sobre a sua bondade. Não é justo que a pessoa assuma fiança, a obrigação de honrar um contrato de uma pessoa que aquele projeto não faz parte do projeto do cristão. Verso 16. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. Então a mulher que é respeitável, ela guarda a sua honra a todo custo, como os violentos guardam as riquezas. Verso 17. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O homem benigno é aquele que faz o bem. Ele faz o bem para a sua própria alma, fazendo justiça, sendo correto, verdadeiro, não assumindo compromisso, fiança, emprestando dinheiro para o próximo, sem razão nenhuma. Esse homem que é benigno, ele faz bem à sua própria alma. Mas quem é cruel, perturba a sua própria carne. A pessoa que é cruel, que maltrata a si mesma, ela traz perturbação para si mesma. E tem muitas pessoas que são cruéis consigo mesmas. Elas não amam o fato de que são imagem e semelhança de Deus. Elas têm uma autoimagem distorcida. Elas pensam mal sobre si mesmas. E elas, sendo cruéis consigo mesmas, acabam perturbando a própria carne. Seja bondoso com você mesmo. Seja bondosa com você mesma. Aceite que você pode mudar de vida. Você pode corrigir as coisas erradas. Que você pode melhorar. Quando você tropeça, peça perdão a Deus. E tenha certeza que você, quando pediu perdão, recebeu o perdão e mude de vida. Verso 18. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. O ímpio recebe um salário enganoso, porque ele engana. Se ele está trabalhando no local, ele fica usando o telefone celular para acessar redes sociais por 1, 2, 3 horas no horário do expediente, ao invés de produzir o que deveria produzir para a empresa. Agindo assim, ele está recebendo um salário enganoso. Ele não está trazendo produtividade para a empresa, para o seu próprio bem-estar no horário do expediente. E isso é mal. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça, haverá galardão certo. Aquele que produz o trabalho durante o seu expediente será promovido, receberá a sua recompensa. Existe o galardão certo. E se ele não for visto no lugar em que ele está, por aquele patrão que está ali, ele, o justo, ele será guardado. Existe o tempo certo de Deus tirar aquele que é justo e que não é honrado no lugar para colocar num lugar de honra onde Deus vai honrá-lo. Deus dá o galardão certo para aquele que faz a coisa certa. 19. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. 20. A abominação para o Senhor. Então aqui o 19. A justiça encaminha para a vida. Quem faz o mal encaminha para a morte. 20. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Deus tem prazer naqueles que fazem a justiça. 21. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Aquele que age com justiça se sustenta no tempo. 22. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. De nada adianta ter beleza
se a pessoa não usa sabedoria, não usa inteligência. A sabedoria nas relações é importante. Então, como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Mesmo que uma pessoa tenha muita beleza, tenha uma muita boa aparência, o que importa é se a pessoa age de acordo com a verdade, pela razão. E o 23, o desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Então, o desejo dos justos é fazer o bem, eles fazem o bem e recebem o bem. A esperança dos ímpios é a ira. O ímpio, ele faz coisas erradas e aí ele espera ter bons resultados, mas ele não tem bons resultados. Então, aquilo que ele espera, a sua esperança, não acontece. A esperança dos ímpios, ele espera que vai acontecer o bem, mas aquilo que ele espera é a ira. Significa, ele faz as coisas erradas e daí ele espera que vai dar certo. Na hora que ele vê que não dá certo, ele fica com ira. Então, é isso que acontece com quem escolhe o caminho errado. Fechando esse terceiro bloco, nós vimos, né, lendo os versículos 15 ao 23, o impacto do caráter. É necessário praticar o bem, agir com bondade e agir com justiça, fugindo da fiança, do empréstimo de dinheiro, sabendo falar não para as propostas ruins. Você precisa ser bondoso, você precisa ser bondosa com você mesmo, com você mesma, com relação a bem cuidar daquilo que é seu. Não deixar que o perverso, que o ímpio, que o enganador, aquele que vem para querer pedir o empréstimo, para querer pedir a fiança, aquele que quer arrancar aquilo que você justamente semeou, que você honestamente plantou. Então seja bondoso, bondosa com você mesmo, com você mesma, no cuidado daquilo que você tem recebido pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Não deixe um parente ou um amigo dizer assim: ah, você não é bondoso, você não é bondosa a coisa nenhuma, senão você me emprestava, senão você me dava. Não. Aquela pessoa que vem pedir empréstimo, aquela pessoa que vem pedir o dinheiro, ela tem que se esforçar como você está fazendo a sua parte, essa pessoa aí, tem que fazer a parte dela. Não se deixe levar por acusações mentirosas. Pessoas que querem pôr o dedo no seu caráter e dizer: você não é uma pessoa boa, você não é cristão. Não permita que eles façam isso com você. Seja uma pessoa que é justa com você mesmo, com você mesma. E diga para a pessoa: se você quer esse projeto é seu. Da mesma forma que eu me dedico e me empenho para os meus projetos, você também pode fazer isso por você. Agora vamos entrar na quarta parte, no bloco 4, que fala sobre a lei da prosperidade. E a lei da prosperidade vai do versículo 24 até o final do capítulo 11. Então, nessa lei da prosperidade, nós vamos ler alguns versículos que vão nos ensinar 3 lições básicas: generosidade, abundância e resultado. Então, vendo aqui a lei da prosperidade, nós vamos ver primeiro a generosidade, que a generosidade, quem espalha com sabedoria, colhe com abundância. Versículo 24. Investir no sucesso dos outros. A generosidade é investir no sucesso dos outros, é ser generoso, ajudar o próximo. Agora, abundância. A alma generosa prosperará. No trabalho, quem serve com excelência nunca fica sem demanda. A pessoa que tem generosidade em atender o cliente,
fazendo o seu melhor trabalho para satisfazer bem o cliente. É isso que é generosidade. É quando você está prestando um serviço, se preocupar com o bem-estar do próximo. A alma generosa prosperará. No trabalho, quem serve com excelência nunca fica sem demanda. E o resultado, o fruto do justo é a árvore de vida, o sucesso que deixa um legado para a próxima geração. Então vamos ler os próximos versículos que fecham Provérbios 11, que falam sobre a lei da prosperidade. É a generosidade, abundância e resultado. Então, Provérbios 11, 24 diz: Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Então, o verso 24 fala sobre a avareza. Alguns espalham, significa alguns espalham bondade, espalham conselhos, mentorias, socorro, ajuda para as pessoas que estão empreendendo, que estão querendo aprender. Eles espalham o conhecimento, eles ajudam e ainda se lhes acrescenta mais. E quanto mais eles espalham a ajuda, as mentorias, o conhecimento, os conselhos, quanto mais eles espalham a ajuda em relação ao próximo conseguir realizar, executar um projeto, e ainda se lhes acrescenta mais. E existem outros que retêm mais do que é justo, retêm o conhecimento, retêm a sabedoria, não falam a respeito do que podem ajudar para o crescimento das pessoas que estão perto dela. Eles retêm tudo, mas é para a sua perda. Por que o verso 24 diz isso? Aquele que espalha o conhecimento, espalha mentorias, estabelece relacionamentos, aquele que espalha a bondade, espalha o bom atendimento, ele recebe mais porque as pessoas vão gostar dessa pessoa. Então elas vão querer fazer negócio com essa pessoa. Elas vão lembrar bem do nome dessa pessoa. Agora, existem outros que retêm mais do que é justo. Elas querem entregar menos no serviço. Elas entregam só o que é o suficiente. Elas não oferecem mais. Então elas também não vão ter relacionamentos em que elas vão ser lembradas como pessoas boas de negociar. Elas retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Ela vai perder chances de fazer novos contratos, chances de entrar em novas sociedades, chances de receber novas orientações, conselhos, ajuda de outras pessoas, porque ela retém além do que deveria reter. Mas quem espalha acaba recebendo cada vez mais e mais. Verso 25: A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. A alma generosa, que atende aos outros com bondade, ela engordará. Ela receberá, como nós lemos no verso 24. Quem tem generosidade, espalha o conhecimento, a sabedoria, o quer o bem do próximo, essa pessoa vai ser lembrada, vão oferecer contratos, ela vai ter mais clientes. Então a alma generosa, ela engordará. A pessoa que atende bem o cliente, que quer realmente o bem-estar do cliente, ela vai ter mais clientes. Aquela pessoa vai falar boca a boca daquela pessoa que faz o bem. E o que regar também será regado. Aquele que cuida, que atende ao próximo também será atendido. 26. Agora, ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Esse verso 26 diz que se alguém tem trigo e retém o trigo, essa pessoa é amaldiçoada. Uma pessoa que sabe fazer alguma coisa, que pode vender essa coisa para as pessoas, para trazer o bem das pessoas, e não faz isso, ela será amaldiçoada. Ela tem uma solução, ela tem a resposta para um problema, e ela não faz o seu trabalho, ela não espalha o que ela tem. Quando o verso 26 fala assim: ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, não é só o trigo, literalmente o trigo.
é o que a pessoa tem de riqueza com ela. O trigo mata a fome, mas a pessoa que tem um conhecimento, a pessoa que tem um conselho, a pessoa que é amiga da outra e que pode procurar a amiga e dizer, olha, não faça isso. A pessoa que tem o trigo, que tem alguma coisa que pode ajudar o próximo e não coloca à venda, não coloca à disposição, o povo o amaldiçoa. Por que o povo amaldiçoa? O povo sofre o problema que aquela pessoa tem a resposta e ela não faz a parte dela. Então tem pessoas que têm um terreno enorme. Eu conheci outra pessoa que tem um terreno enorme e ela produz bastante alimento e questionada a pessoa, por que você não faz a colheita disso aqui, embala e coloca para vender? A pessoa fala, não vou vender não, vai ficar tudo para mim, não vou vender. Tendo pessoas que precisam daqueles alimentos na localidade dele. E ele fala, não vou vender. Então, ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa. E ele tem em abundância. Você pode estar pensando, vai que a pessoa só tem para ela. Não, a pessoa tem em abundância, mas ela fala assim, não vou fazer, porque eu não quero fazer. Então, ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. A pessoa que vai, usa sua terra, embala, põe à venda, ela é abençoada. Ela serve as outras pessoas com o que ela tem e ela é abençoada. 27. O que busca cedo o bem, busca a favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. O que você tem procurado? O que busca cedo, busca logo cedo. Que você seja jovem e já busque cedo o bem, busca o favor. O favor é o que? É o bem-estar. Mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquilo que você busca é o que você vai receber. Lei da semeadura. O que você planta é o que você colhe. 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Não adianta uma pessoa confiar na sua riqueza achando que não vai ser descoberta se praticar o mal. Quem pratica o mal pode ser muito rico, mas acaba pagando as consequências. Nem que seja tendo que gastar muito dinheiro com advogados, tendo que gastar muito para conseguir se escapar do mal em que ela fez. Mas os justos reverdecerão como a rama. 29. O que perturba sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Quem perturba a sua casa, incomoda a sua família, xinga as pessoas dentro de casa, desonra, desrespeita, aquele que perturba a sua casa, herdará o quê? Herdará o vento. Vai ficar sem a sua casa, vai ficar sem a sua família, por não tratar bem as pessoas da sua casa. Trate bem as pessoas da sua casa. O que perturba a sua casa, herdará o vento. E o tolo será servo do sábio de coração. O tolo será servo daquele que é sábio. 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Então, o fruto do justo, o justo faz a coisa certa, é árvore de vida. É como uma árvore que está viva, produzindo e indo bem. E o que ganha almas, sábio é. Quem ganha almas está agradando a Deus, está investindo no reino de Deus. Investir no reino de Deus é investir em um reino que não se compra com dinheiro, não se compra com poder, não se compra com fama, só se compra por meio do nome de Jesus. Aquele que ganha almas é sábio. Aquele que prega o nome de Jesus, está honrando o nome de Jesus, ele é sábio. Ele está participando do reino de Deus, o maior de todos os reinos. E o verso 31. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O verso 31 trata da lei da justiça divina. Todo mundo paga aquilo que faz. O justo paga e o ímpio e o pecador pagam muito mais. Significa, se o justo paga, é certo que o ímpio e o pecador também vão pagar. Resumindo, hoje
nós lemos Provérbios 11. Nós colocamos esse título, A Balança da Integridade. No bloco 1, nós vimos a base da integridade, os versos 1 ao 8. Depois nós, no bloco 2, lemos as palavras e os conselhos, dos versos 9 ao 14, a importância das nossas palavras e de ouvirmos os conselhos. Depois, no bloco 3, nós vimos o impacto do nosso caráter, agir com bondade e com justiça, versos 15 ao 23. E por último, nós vimos a lei da prosperidade, versos 24 ao 31. As leis da prosperidade falam que devemos ser generosos, espalhar aquilo que temos de bom, e a lei da prosperidade fala que fazendo isso receberemos abundância. Fala também que vale a pena agir com justiça, porque o justo paga pelas coisas erradas que faz, mas o ímpio e o pecador pagam com certeza também. Então, a lei da prosperidade: haja de uma forma que você espalhe o conhecimento que você tem, ajudando as pessoas, tendo generosidade, porque isso vai trazer uma boa reputação, mais contatos, mais pessoas que vão ter a alegria de negociar com você. Essa é a lei da prosperidade, e essa é a leitura de Provérbios, capítulo 11. A balança da integridade. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. E agora colocamos aqui na tela uma oportunidade. A oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus e levar uma vida nova, restaurada no relacionamento com Deus. Se você não estabeleceu ainda um relacionamento com Deus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia fala que você só pode ser salvo se você crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor. Nessa oração aqui na tela, na oração de confissão, você confessa que Jesus é o único Senhor da sua vida e o Salvador, aquele que salva você dos pecados. E nessa oração você pede para receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em você, para guiar você até o céu, e pede para ter o seu nome escrito no livro da vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça essa oração agora comigo e diga, tendo o seu pensamento e o seu coração ligados em Deus, crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos por Deus, e fazendo essa oração agora, declarando: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser exclusivamente feitas a Jesus. Foi Jesus que morreu em nosso lugar na cruz. Não foi nenhum santo, nenhuma imagem, nenhuma entidade. Foi Jesus que deu a vida para nos salvar. Então, procure uma igreja que prega que somente Jesus deve ser honrado, louvado e glorificado, porque é Ele que é o caminho que nos leva até Deus. Ele é o único caminho, a única verdade, e Ele é aquele que nos dá vida, vida eterna. Procure uma igreja em que se prega isso. Participe das reuniões de oração para que você fale com Deus. A oração é uma conversa sincera, verdadeira com Deus, como seu Pai. Falando com Ele, Ele se revelará a você e te mostrará coisas novas e excelentes que vão trazer a sua alegria e satisfação. Deus abençoe a sua vida. Diga a glória ao Pai, porque Ele deu Jesus para nos salvar. Diga a glória ao Filho, porque Ele aceitou morrer em nosso lugar. E diga a glória ao Espírito Santo, porque Ele nos orienta e nos guia todos os dias para chegarmos até o final com Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.